propriedades do logaritmo. O log do produto de mn na base A vai ser o log de m na base A mais o log de n na base A. E o log da razão m sobre n na base A vai ser o log de m na base A menos o log de n na base A. E o log da potência, o expoente vem para frente. Ficamos com k multiplicando o log de m na base A. E cada uma dessas propriedades vale da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se temos as propriedades do produto, da divisão e da potência, como é que fica então o log da raiz? Se eu tiver log da raiz enésima de m na base A. Lembrando que raiz enésima de m pode ser visto como m elevado a 1 sobre n. E então podemos utilizar a propriedade anterior, onde o expoente vem para frente. Lembrando então, raiz enésima de a elevado a elevado a m sobre n. Bem, então utilizando essas duas, a gente tem a quarta propriedade. Eu acredito então que a gente não precise decorar ela lembrando da potência e da radiciação. Retomando aqui propriedades de potenciação que nós já vimos em vídeo de exponencial, mas que vão ser muito úteis também para trabalhar o logaritmo. E de certo modo, as três primeiras aqui são as três de logaritmo que nós acabamos de ver. Mudança de base. Se eu tenho log de b na base A, mas eu preciso que esse log esteja em outra base, a gente divide o log de b pelo log de A nessa outra base, que eu vou chamar aqui de C. Bem, as formulinhas são essas. E agora, como que a gente aplica elas? Vamos para alguns exemplos. Primeiro vamos ter aqui, dados log de 2 e log de 3, calcular x nessa equação. Primeira coisa, vamos fatorar aquele 9 que é 3 ao quadrado e aplicar a propriedade de potenciação nesse expoente ali que está sendo somado, percebe? Esse 2 e esse x do expoente eu vou trocá-los de lugar para que o 3 elevado a x apareça ali de modo destacado. Eu vou trocar esse 3 elevado a x por um y, lembrando que esse y tem que ser positivo. Quando eu faço essa troca, perceba que eu cheguei numa equação de segundo grau, que resolvendo, eu vou encontrar que o y é menos 1 ou que o y é 4. Tá, mas como que eu faço agora? 3 elevado a x igual a menos 1 é uma equação que não convém, não tem solução. 3 elevado a x igual a 4 é onde nós vamos descobrir quem é o nosso x. Mas como é que faz isso? Para resolver esse tipo de equação, a gente utiliza o logaritmo e eu vou fazer de três estratégias diferentes. Veja, na primeira eu vou considerar que log de m na base A é igual a log de n na base A, se e somente se o m for igual ao n. Então, se 3 elevado a x é igual a 4, o log de 3 elevado a x também é igual ao log de 4. Perceba que aqui a base é 10 porque os dados do problema estão na base 10. E agora eu vou usar a propriedade da potência. O expoente vem para frente e eu tenho então que x vezes o log de 3 igual ao log de 2 ao quadrado, fatorando 4. Novamente, 2 vezes o log de 2, utilizando a propriedade da potência, e eu consigo isolar o x, que vai ser 2 log de 2 dividido pelo log de 3. E como nós conhecemos o log de 2 e o log de 3 no enunciado, a gente finaliza 0,6 dividido por 0,48, que multiplicando por 100 no numerador e no denominador, e depois simplificando por 12, por exemplo, a gente chega em 5 quartos, que é 1,25. Vamos ver agora uma segunda estratégia para resolver a mesma questão. Vamos utilizar que log de b na base A é um certo x, se e somente c, a elevado a x igual a b, a definição de logaritmo, que também vale da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, vamos escrever aquela equação utilizando log. Veja, o logaritmo de 4 na base 3 é igual a x. Acontece que a base é 3, mas o exercício nos deu base 10. Então, vamos usar a mudança de base, dividindo o log de b pelo log de a na base c que a gente quer. Como a base que temos é 10, vamos dividir então o logaritmo de 4 na base 10 pelo logaritmo de 3 na base 10. E novamente o 4 podemos fatorar como 2 ao quadrado. Teremos então 2 log de 2 sobre o log de 3 e vamos obter o mesmo valor que obtivemos anteriormente, mas por outra estratégia. E agora nós vamos então para a terceira estratégia, onde nós vamos começar escrevendo os dados do problema, colocando 2 como 10 elevado a 0,3 e 3 como 10 elevado a 0,48, utilizando a definição de logaritmo. Perceba aqui, então, 3 eu vou colocar 10 elevado a 0,48, que está elevado a x, 4 é 2 ao quadrado, mas eu posso trocar 2 por 10 elevado a 0,3. Veja, eu vou ter então que 10 elevado a 0,48x igual a 10 elevado a 0,6, multiplicando os expoentes. Como as potências estão iguais e são bases iguais, posso igualar os expoentes. E tenho que x é 0,6 dividido por 0,48, que vai resultar
no 5/4 ou 1,25 que nós já obtivemos. Perceba então que as propriedades de potenciação que a gente utilizou aqui são as propriedades de logaritmo anteriores. Vamos ver mais um exemplo. Sabendo que o log de A na base B é igual a 2, determine esses outros logaritmos. Vamos começar utilizando a fórmula da mudança de base. Log de B na base A é o log de B sobre o log de A numa nova base C. Trocando a base, ficamos então log de B na base B sobre o log de A na base B. Escolhi base B porque é a base do exercício. Log de B na base B é 1 e log de A na base B é 2. Temos então que log de B na base A é o inverso do log de A na base B. Agora, log de A na base B quadrado, vamos mudar para a base B novamente. Log de A na base B sobre log de B ao quadrado na base B. Como já sabemos, log de A na base B é 2 e log de B ao quadrado na base B também é 2. Log de A ao cubo na base AB, temos log de A ao cubo na base B sobre log de AB na base B. No denominador, temos log de um produto, então vamos fazer a soma dos logaritmos. Temos então, lá em cima, no numerador, 3 vezes 2 e embaixo 2 mais 1. E agora temos log do produto sobre o log da raiz quadrada de B na base B. No caso do numerador, vamos abrir na soma dos logs. E no denominador, b elevado a meio. Nesse caso, temos log de A na base B fornecido, que é o 2, log de B ao quadrado na base B, que também é 2, e log de B elevado a meio na base B, que é meio. Então, 4 dividido por meio, que é 8. Beleza?